Bom, essa tela que vocês estão vendo é do Scoob. O Scoob é uma rede social de leituras. Quem quiser pode me adicionar lá. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo para você me adicionar no Scoob. E aí você pode cadastrar os livros que você tem, ou que você quer ler, ou que você já leu. Existe uma versão em inglês desse site, que é a versão original, que chama Goodreads. Quando eu comecei a organizar as minhas leituras lá atrás, acho que em 2010 ou 2008, eu não lembro exatamente, eu lembro que quando eu entrei no Goodreads, quase não tinha livro em português, e aí então já tinha o Scoob, eu preferi fazer no Scoob, para mim foi mais fácil. E aí eu mantenho desde então, eu já cadastrei 1.723 livros aqui, então imagina ter que cadastrar tudo isso lá no Goodreads de novo. Eu prefiro usar o Scoob e é isso. Para quem não sabe, Scoob é books ao contrário, tá? Quando eu descobri isso, eu também fiquei, nossa. E é aqui dentro, gente, como que funciona, né? Ele mostra os livros todos os livros da estante, lido, lendo, quero ler, relendo, abandonei. Eu ainda não categorizei nem cataloguei todos os meus livros, a maioria está aqui, né? Eu ainda tenho alguns que eu não cadastrei, porque tem livro que não está cadastrado no Scoob, eu tenho que ter um trabalho de pegar ISBN, os dados do livro, a capinha direitinho para cadastrar. Muitas vezes, quando eu estou animada, eu já faço isso. Aqui você pode colocar favorito, desejado, ou seja, que você quer comprar, já avaliado por você e que você fez resenha. E aqui embaixo os que eu tenho, os que eu quero trocar, o que eu emprestei, meta de leitura, se está em e-book ou digital, esse é audiobook. E aqui embaixo mostra as leituras por ano, tá? Mas enfim, como vocês podem ver, este ano aqui, 2021, já é o ano que eu li mais livros. Desde que eu comecei a catalogar, já estou em 61 livros. Isso é muito impressionante. E foi aqui que eu cliquei para mostrar para vocês os livros que eu li em outubro. Eu li muito livro em outubro. E, na verdade, quando eu coloco como lido, é que eu terminei a leitura em outubro, tá? Como eu faço várias leituras ao mesmo tempo, então pode acontecer de ter muito livro que eu acabei em um mês, mas não é porque eu li do começo ao fim todos esses livros, mas porque, à medida que as leituras foram avançando, foram os livros que eu concluí. E, se eu não me engano, começa a partir deste aqui, ó, de Objeções. Esse era um livro que eu já estava lendo há bastante tempo e eu finalizei a leitura agora em outubro. Então, eu vou abrir para falar um pouquinho sobre ele para vocês. Esse livro de Objeções é um livro que já tinha sido recomendado para mim para o marketing digital, né, que fala justamente como que você lida com as diversas objeções quando você trata de algum tema. Então, por exemplo, quando eu falo assim sobre dicas de organização, uma objeção muito comum é não tenho tempo para me organizar. Então, como que eu lido com as objeções de modo geral para poder ajudar mais as pessoas com relação ao conteúdo? O livro é voltado para vendas? Mas é mais voltado assim à coisa da persuasão realmente, sabe? Eu achei que foi uma leitura muito legal. Mantenho na minha estante, eu acho que esse é um critério bem bacana de falar, né? Se eu gostei do livro ou não, se eu considerei ele útil, porque é um livro que fica de referência. Então eu li, fiz meus grifos, fiz minhas anotações, já implementei algumas coisas assim que eu identifiquei que eram coisas imediatas, mas ele continua na minha estante, porque eu considerei ele uma leitura realmente de referência. Outro livro que eu li esse mês, esse sim, do começo ao fim, eu comprei o e-book desse livro aqui chamado Gestão Digital, da Ellen Salomão, que é uma moça que eu acompanho da internet, e é bem interessante porque, assim, de verdade, o começo do livro já meio que paga a leitura, ele é muito legal. A Ellen Salomão, ela trabalha com marketing digital e ela conta um pouquinho, então, dessa trajetória dela criando agência, qual que era a bagagem dela, né, trabalhando com negócios, com marketing depois, e ela fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo do marketing digital, com essa questão de lançamentos, de criar muito conteúdo para se posicionar, né, estrategicamente no mercado. Então é um livro sobre processos, sobre experiência da Ellen, se você trabalha com isso, né, então se você está empreendendo nesse mercado aí de infoprodutos, pode ser uma leitura interessante. Eu gostei, é um livro que eu comprei em e-book e para mim basta estar em e-book porque não é um livro que eu acho que eu vou reler, tá? Acho que é um livro que, ok, eu li, me serviu ali pela experiência, mas não é uma leitura que eu pretendo refazer em algum momento da minha vida. Eu reli para o nosso clube do livro do acampamento. Aliás, se você não está no acampamento, participe, é a nossa comunidade de práticas de organização e produtividade. Eu vou deixar o link para o acampamento aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. E eu reli o Essencialismo do Greg McKeown esse mês, porque a gente tem o Clube do Livro, que todo mês a gente lê um livro de produtividade, de organização, enfim, para discutir na última semana do mês, e dessa vez, em outubro, a gente leu Essencialismo. E aí eu reli esse livro e foi muito significativo reler, já foi, acho que se eu não me engano, a minha terceira leitura desse livro,
E ele veio num momento muito bom para mim, em que eu percebi que tinha muita coisa aqui acontecendo na minha vida, e foi uma releitura muito significativa, porque eu tive a oportunidade de reavaliar diversos aspectos da minha vida com base no que ele traz como essencialismo. Ele recém lançou um novo livro que se chama Sem Esforço, já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo também para quem quiser saber mais. E essa nova edição em capa dura inclui um desafio de 21 dias de essencialismo também, caso você queira implementar o que ele chama de essencialismo em até 21 dias. Recomendadíssimo, é um dos clássicos contemporâneos aí da produtividade, então recomendo fortemente para quem se interessa pelo tema. Além disso, eu também li esse livro que foi presente da editora Gente, eles mandaram aqui para minha casa achando que eu fosse gostar, e realmente gostei, é um livro bem bacana. Então, A Arte de Encantar Clientes é um livro que é uma leitura muito voltada para quem começa um empreendimento e ainda está buscando melhores práticas para atendimento de clientes, como estruturar um processo interno, treinar a equipe para atender clientes. Então, é um bom livro, assim, realmente para você dar de presente para aquele seu amigo, aquele seu familiar que começou a empreender e tudo mais. Vai ser uma leitura leve, gostosinha e bem assertiva, tá? Não tem enrolação, nada. Eu gostei bastante. É um livro que eu li, que eu gostei, mas não vou manter na minha estante porque eu não pretendo reler. Então, muito provavelmente vou dar de presente para minha mãe, que também empreende. Eu acho que ela vai gostar bastante dessa leitura. Terminei de ler esse livro aqui, porque para mim, gente, ele não tem muito nem pé nem cabeça, tá? Por isso que eu tava demorando tanto para terminar de ler. Comecei a ler meses atrás. Eu comprei ele em uma promoção na Amazon, porque o título me pareceu bastante instigante, porque, claro, eu não trabalho mais em agência, mas de certo modo, isso que a gente faz aqui com Vida Organizada, a gente tem que ter uma estrutura de agência, mesmo que incipiente, para cuidar de todos esses processos de criação de conteúdo e por aí vai. Então, eu queria ler esse livro para aprender mais sobre processos. E assim, gente, eu não gostei desse livro, achei que ele é muito confuso, né? Começa do nada e vai para lugar nenhum, não conclui os assuntos. Eu achei que, não sei, não gostei dele de modo geral, não sei se foi uma falha cognitiva minha aqui, não gostei, não pretendo mantê-lo. Provavelmente vai ser um daqueles livros que eu vou separar realmente para doação, para doar para alguma instituição assim, porque as instituições de caridade fazem bazar e aí a venda do livro pode ajudar a instituição de alguma maneira, ou eu levo em algum sebo para trocar por outro livro, enfim, mas definitivamente não é um livro que eu vou manter na estante, não gostei dessa leitura. E olha que é difícil falar que não gostei de um livro. De modo geral, eu acredito que a gente sempre tira ensinamentos dos livros, né, assim, mas desse, sei lá, eu não curti muito. Eu também li esse livro aqui, que é da Ana Tex, se eu não me engano, isso, com o Luciano La Roça, Desperte Seu Conhecimento Milionário, que eu também ganhei de presente da editora Gente, e eu achava que fosse um livro sobre finanças, né, quando eu ganhei, mas quando eu peguei para ver, eu vi que é sobre criação de conteúdo, sobre transformar o seu conhecimento em infoprodutos. Então, assim, é um livro legal, mas não é um livro que eu pretendo reler, porque é um livro muito básico para mim, que já trabalho com isso, né, há muitos anos. Então, vai trazer, assim, recomendações básicas para quem quer transformar o seu conhecimento em infoproduto. Então, se você quer levar o seu trabalho para a internet, se você quer se tornar referência no seu nicho de mercado. Então, é um livro bem iniciante, no sentido de, veja, você pode divulgar o seu trabalho no Instagram, através desses formatos, stories, no feed, nos reels, etc. Então, ele é bem basicão mesmo, tá? Especialmente para quem não tem muita familiaridade com tecnologia, não trabalha muito com marketing digital, ele é bastante incipiente. Eu acho que é um livro bastante completo nesse sentido, mas para mim, eu que já trabalho há muitos anos com marketing digital, já sou formada em publicidade, não foi um livro que acrescentou tanta coisa, mas eu sei separar quando o livro ele é bom para mim e quando ele é bom para outras pessoas, e esse é o caso. Aí eu também tive essa releitura esse mês, que foi Os Segredos da Mente Milionária, para o meu projeto aí de 12 livros de finanças para 2021. E aí eu reli esse livro, já fiz a resenha dele no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo, e se você quiser que eu faça resenha em vídeo também me fala. Mas basicamente ele é um livro que trata de mindset, e me incomoda algumas coisas nele, né? Como todo livro que trata de meritocracia, como todo livro que vai falar que não aborda a questão das desigualdades sociais, né? Se uma pessoa quiser ser rica ou coisas do tipo, eu acho que é importante fazer essa problematização para o seu livro ter mais integridade de modo geral. Mas enfim, esse é um livro aqui que a galera das finanças pessoais ama, todos os empreendedores aí amam esse livro e já consideram um clássico. Eu vou mantê-lo na estante, eu acho que é um livro sim de referência, ele traz alguns
se não me engano, são 17 arquivos, né, de riqueza, que ele chama, que são alguns princípios que ele trabalha ao longo do livro. Eu acho que é uma releitura que vale a pena fazer de tempos em tempos, e eu sei disso porque, por mais que ele tenha várias questões que podem e devem ser problematizadas, você acaba tirando coisas boas da leitura. Essa questão mental, realmente, de como você se sente, de como isso influencia na maneira como você age, eu acho que, de modo geral, é muito importante. Até no budismo eu aprendo muito sobre isso. Então, eu acho que é uma leitura e uma releitura legal de ser feita de tempos em tempos. Então, eu mantenho por aqui. Eu ia falar, né, o que faz eu considerar que foi um bom livro? Quando eu termino uma leitura e eu me sinto bem com relação àquela leitura, ele é um livro que me desperta sentimentos positivos, eu acredito que tenha sido uma boa leitura para mim. E nesse caso, também aconteceu. Quando eu terminei a leitura, eu falei, poxa, eu estou aqui me sentindo motivada a pensar diferente, a fazer algumas coisas, então eu considero, assim, uma leitura legal de ter em casa para reler de tempos em tempos. Então foi uma releitura, e foi uma releitura legal, assim, já com uma outra cabeça, né, estudando ciências sociais, enfim, é uma outra cabeça, mas eu consegui tirar o valor do livro mesmo dessa maneira, mesmo fazendo essa problematização, tendo essa leitura mais crítica, então continuo recomendando a leitura. Eu finalizei esse livro aqui do John Maxwell, que eu já tinha começado há um tempão atrás, mas abandonava, voltava, etc. Então eu peguei e deslanchei com ele ao longo do mês, porque em outubro eu tratei do tema liderança compassiva aqui no canal, vocês puderam conferir as lives e tudo mais. E aí foi um livro que eu finalizei, e assim, tem um aspecto religioso muito forte, né, nos livros do John Maxwell, mas dá para você tirar valor e proveito, mesmo que você não se interesse por esse tema, tá? Então, vale a pena falar isso. E assim, é um livro legal, ele traz essas lições de liderança, não lembro exatamente quantas são muitas, tá? Mas é um livro que, assim, traz o papo reto, ele traz uma outra historinha, que, né, eu não gosto muito de livro que tem muita historinha, mas ele traz, assim, recomendações práticas, eu acho que esse é um ponto muito bacana, e mais uma vez, é um livro que eu também vou manter na estante, porque ele traz muitas recomendações práticas e para você revisar e lembrar de tempos em tempos daquelas recomendações e tudo mais. Então eu considero sim um livro que é interessante ter na estante se você se coloca em posição de liderança, se você gerencia alguma equipe, ou mesmo para sua vida pessoal, assim, pode ser interessante de você ter uma leitura como essa. Gostei desse livro também. Ah, eu comprei e já li esse livro, que é um livro bem fininho, li assim em um dia, numa manhã mesmo, esse livro sobre resumos, tá? Ele faz parte de uma coleção maior, que chama Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos, eu só comprei esse por enquanto, então, que é sobre resumos, como fazer resumos. Então, ele é um livro bem didático, ele traz assim um passo a passo para fazer resumos, qual a importância dos resumos, traz exercícios para você verificar a diferença de um resumo de um texto para outro texto, qual a diferença entre notícia e um artigo. Então, ele é um livro bastante didático, bastante claro. Eu achei ele pequenininho, eu gostaria que ele fosse maior e tivesse mais coisas. Talvez elementos mais técnicos, um pouco mais avançados para quem quisesse continuar evoluindo nesse aprendizado sobre resumos. Mas eu considerei ele bem interessante, se você gosta de usar resumos para estudar, com certeza é uma leitura imprescindível. Ele é bem fininho mesmo, tem pouquíssimas páginas, 72 páginas, é uma leitura rápida, com exercícios, como eu falei. Então, assim, é um livro que eu recomendo, mas ele não é super completão, assim, é realmente uma leitura introdutória. Esse livro aqui, gente, com certeza uma das minhas leituras preferidas do mês e talvez até do ano, que é O Siga em Frente, do Austin Kleon. Ele já é autor de outros 2 livros que eu já tinha lido que eu gosto muito, que são O Roube como um Artista e O Mostre o Seu Trabalho. Eu adoro esse autor, ele é muito fofo. E aí ele publicou esse livro em 2019, ou seja, antes da pandemia, né, falando sobre como ser resiliente, né, como que você consegue ter um trabalho criativo mesmo com as dificuldades. É um livro muito legal e sim, eu vou mantê-lo, assim como eu mantenho esses outros 2 aqui. Inclusive fiquei com vontade de reler, porque são livros bem gostosinhos. É uma leitura deliciosa e bem tranquila de ser feita também. Fiz rapidinho, também li em um dia. Então traz regras simples, né, sobre como permanecer criativo, focado e fiel a si mesmo por toda a vida. Adorei a leitura, acho que é um bom livro para ler em momentos que você estiver meio desanimado e tal. E eu acho que livros assim sempre vale a pena a gente manter na estante, não é mesmo?
Eu li também esse livro aqui que eu comprei, estou fazendo alguns trabalhos com o Vitor, da IFA Educação, a gente tem lives aqui com ele no canal, para quem não conhece o Vitor, tá? A gente está fazendo uma série de trabalhos relacionados, ele está trabalhando como consultor do MVO, do Método Vida Organizada, e está ajudando em questões de gamificação e também do ensino como um todo, e ele sempre fala sobre a taxonomia de Bloom, e eu queria ler mais a respeito. Encontrei esse livro na Amazon, comprei, é um livro curtinho também, tem 88 páginas, Taxonomia de Objetivos Educacionais. Então, assim, é um livro curto que é objetivo, né? Ele entrega o conteúdo que ele promete, mas é um pouquinho do que esse rapaz está falando assim, né? A diagramação não é muito boa, deixa um pouco a desejar, realmente, acho que não facilita tanto, porque tem tabelas, essas coisas, então, assim, poderia ter sido melhor. É um livro de bolsa, é pequenininho, mas foi um livro que me ajudou a entender melhor essa questão da taxonomia e essa própria tabela, assim, tem uma profundidade, né, de aprendizado que precisa ser estudada mais. Então, é um livro que eu li e que eu mantenho na estante para ter como referência, especialmente dessa tabela. Acredito que vai me ajudar bastante a definir os objetivos educacionais dos cursos que eu leciono. Tá, a última leitura foi esse livro aqui, Faça Mais e Melhor, que era um livro que eu tinha comprado. Geralmente, né, eu gosto de comprar os lançamentos relacionados à produtividade, à organização, porque esse é meu trabalho. Eu já tinha comprado esse livro faz tempo, estava aqui na estante, eu falei, deixa eu pegar para ler esse livro, vai. Também li em um dia, foi uma leitura bem rápida, chama Faça Mais e Melhor, um guia prático para a produtividade do Tim Challies. E o que acontece? O Tim Challies, e eu acredito que essa editora também, que é a editora Fiel, né, é um livro religioso, digamos assim. Então ele fala de produtividade para quem faz algum tipo de trabalho, não sei se ele é católico ou protestante, ou evangélico, eu não entendi direito assim o que ele faz, confesso que não me interessei a ponto de ir atrás para entender melhor. Ele fala muito de igreja o livro inteiro, então você na sua igreja, não sei o que lá, mas é um livro que ele traz isso, é um guia prático para a produtividade, é bastante introdutório, então se você se interessa por esses dois temas, né, essa questão religiosa e produtividade, você está começando a se organizar, pode ser uma leitura interessante para você. O livro ele é tão prático e tão assim que, por exemplo, ele fala do Todoist, e ele fala, cria um projeto, faz isso, usa etiqueta, então é bem voltado para essa prática mesmo. Fala de e-mails, traz algumas recomendações bacanas, assim, de boas práticas de modo geral. É uma leitura gostosa, é uma leitura introdutória, tem esse viés religioso, então se você não gostar disso, não vai ser uma leitura para você, com toda certeza. Mas se você, como eu, sempre gosta de tirar o melhor de todos os livros que você lê, independente desse viés assim que ele tenha, pode ser que você curta. Esse é um livro que eu li, mas não pretendo manter na minha estante, muito provavelmente vou deixá-lo com um bilhetinho abandonado propositalmente no banquinho da igreja, em algum lugar assim, porque eu sei que alguma pessoa nesse lugar pode se beneficiar e aprender mais sobre organização dessa maneira. Então eu gosto de, às vezes, esquecer propositalmente um livro em um lugar com um bilhetinho para a pessoa que encontrá-lo, para ela saber que eu não esqueci, que eu deixei lá de propósito para ver se ela aproveita essa leitura. Então é isso que eu vou fazer com esse livro. É um livro que eu espero que quem o pegar aproveite bem a leitura, porque ele é bem gostosinho, mas é bem introdutório. Se você já sabe sobre organização, se você já tem um processo pessoal de organização, talvez não acrescente muito, tá? Mas se você está começando a se organizar, é uma leitura legal que eu recomendo. Enfim, esses foram os livros que eu li no mês de outubro, então eu concluí a leitura no mês de outubro, né? Bastante coisa, né, gente? Foi o mês que eu mais li até aqui, e 2021 tem sido o ano que eu mais li livros até aqui, mas está sendo muito gostoso. Depois que eu incorporei essa prática de ler de manhã cedinho, quando eu acordo, para mim fica super legal, assim, eu tenho conseguido ler bastante. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma leitura, ou se você quiser que eu fale mais sobre os livros que eu comentei aqui, deixe um comentário aqui embaixo, deixe seu like nesse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui.